Olá, amigos e amigas, muito boa noite! Bem-vindos a mais uma Move Live. Essa Move Live tem um tom também muito especial que nos acompanha já, é animal não humano e cosmopolitismo, um tema quentíssimo, super atual, e vamos receber aqui uma especialista num assunto que é a professora Karen Rolf, e eu estou muito ansiosa para essa live porque confesso que eu não faço a menor ideia do que é esse assunto, mas estamos todos aqui para aprender e eu estarei mais como uma ouvinte do que qualquer outra coisa. Então, vamos receber nossa amiga que já chegou. Olá, professora, tudo bem? Boa Ah, noite. boa noite. Tô tentando organizar meu celular. Eu sempre tenho que me ajeitar também, que o Instagram ele mudou a configuração e Pois deixa a é, gente sem cabeça. deixa eu ver se eu tô Peraí, só um pouco. conseguindo aqui. Tá conseguindo me ver? Tô. Se você abaixar um pouquinho, fica um pouco melhor. Pois é, eu tô Aí dá tentando pra ver melhor o seu rosto. por causa do. Porque tem os comentários, né? E às vezes pode aparecer no seu rosto. Pois é. Ou então eu vou ter que ficar segurando o celular, porque eu não tô conseguindo apoiar ele Você aqui. tá com o computador? Normalmente eu apoiava no computador antes de eu ter adaptador. Ficou Aí, melhor? ó. Ficou Ficou. melhor? Tá Tá, ótimo. Uhum. então tá. Então assim Seja fica muito bem-vinda, viu? bem. Obrigada. É uma convidada muito especial que o Rafa nos presenteou, né? E eu tô te conhecendo aqui pela primeira vez. Tô muito prazer, viu? Ah, gente, o prazer é meu. Eu tô super contente de estar aqui conversando com vocês. Hoje aqui tá chovendo, tá um tempo meio friozinho, mas Onde você tá? no Rio Grande do Sul. Eu moro no Rio Grande do Sul, Ah, Santa eu Maria. sou do sul também. Eu sou de Curitiba. Então aqui tá Pô, friozinho também. mais ao sul ainda, né? Eu estou mais ao É, sul. Mas é um sim, sim. prazer, muito agradecida e honrada com o convite de poder estar conversando Uhum. com o mundo aqui, né? Muito bacana poder difundir o conhecimento, trocar ideia, dialogar. Faz parte da minha vida isso. Uhum. Assim, para a gente começar enquanto o pessoal tá chegando, eu tô com o seu currículo um pouco grande. Então, assim, eu queria muito ter um currículo desse tamanho. Espero um dia chegar Ó, nesse nível. pode Mas eu vou ter que ler só um pedacinho, me abreviar, desculpa. Oi? pode abreviar o currículo. É, Pois eu peguei. Não, conversar. e o pior é que o resumo ainda ficou grande, mas vamos lá, só para o pessoal se situar. Então, Karen Rolf é doutoranda em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestrado em Direitos Emergentes na Sociedade Global pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduação Lato Sensu em Direito com capacitação para o ensino do Magistério Superior pela Faculdade de Direito da Madre de Jesus, graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. É advogada, presidente da Comissão Especial de Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Estado do Rio Grande do Sul e subseção Santa Maria. É professora de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria e também é membro do Instituto Abolicionista Animal. E eu parei por aqui porque tem muitas outras coisas, né? Para quem quiser saber, tem no textinho de divulgação tudo completinho, mas eu acho que são as informações básicas importantes para entender um pouco, talvez, da tua formação. Então, eu te convido a você falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente chegar no nosso tema, que é o animal não humano e cosmopolitismo, né? Então, antes da gente falar diretamente do tema, eu queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Então tá, é uma honra e um prazer, como eu disse antes, né, estar aqui. A minha vida profissional e acadêmica toda é talhada no ramo do direito, né? Eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, estou em processo de doutoramento, tudo voltado ao campo do direito. Mas, mesmo assim, que eu tenha estudos e leituras, conhecimentos e viva, respira esse ar jurídico, eu também tenho uma vertente transversal. Eu estudo um pouco de sociologia, filosofia, antropologia,
Porque para que eu possa instrumentalizar na prática o direito, e também como advogada, né, e tentar trazer para a comunidade o conhecimento científico da minha pesquisa, em projetos de extensão, que eu também participo, eu preciso ter um conhecimento mais amplo, porque a ciência do direito, até um certo ponto, ela é um pouco inerte e vazia, né? As categorias jurídicas que a gente constrói de forma independente, autônoma, positivista, ela precisa de um saber correlato para que a gente possa ir caminhar, então, rumo a um mundo melhor, né? Eu sempre enxergo o direito como uma ciência de interpretação e que precisa estar ao lado das pessoas, né? Não estar girando em torno delas de forma abstrata, mas sim instrumentalizar depois políticas públicas concretas, decisões judiciais execuíveis, aptas, formular teses e teorias que possam contribuir para uma efetivação de direitos humanos e dos direitos animais, né? Então, a minha caminhada é mais ou menos por esse trilhar e esse brilhar de olhos, assim, em torno dessa multiplicidade, da transversalidade, das diferenças, da pluralidade de existências, né? Em todas as vertentes. Essa é a minha, digamos assim, a minha perspectiva de existência. Sim. E com relação à questão animalista, como que você chegou nela? Como que você se conectou com essa temática? Em que momento e por onde você quis permear para chegar nessa temática e falar sobre isso, dedicar a sua vida a isso, né? Então, a gente sempre tem motivações, né? Motivações, tem sonhos, tem aspirações, objetivos. E eu tenho motivações pessoais e motivações acadêmicas, né? E por motivação pessoal é por uma questão de amor, por uma questão de conceito de solidariedade, de justiça para os entes vivos, né? E no mundo acadêmico, eu comecei a me dedicar, e aí, claro, dentro do ramo do direito, né, através de uma perspectiva civilista. Embora isso possa parecer um pouco contraditório para quem é do ordenamento jurídico, porque sempre há aquele conceito ou pré-conceito já tradicional do ramo civil de que o animal não poderia ser uma pessoa, um sujeito de direitos. A nossa construção em torno da relação com o animal sempre foi de apropriação, de posse, de domínio, de exploração, de utilizar o animal para a satisfação das necessidades humanas, né? E como professora de direito civil, eu comecei a enxergar, principalmente nos direitos personalíssimos, uma incompletude de que não só pessoas humanas, né, poderiam ter direito, mas também pessoas não humanas, por uma questão de que as nossas leis, principalmente o Código Civil, que é o que eu estou falando, ele fala em pessoa natural. E uma pessoa natural é um dado pré-jurídico existente no mundo, né, para depois eu conseguir trazer ao conceito de que uma pessoa no mundo do direito possa ter dignidade, personalidade, capacidade. Então, estudando esses direitos personalíssimos, que claro, que dentro do nosso ordenamento foram concebidos para o homem, né, de uma forma totalmente antropocêntrica, eu depois comecei a estudar direitos fundamentais da Constituição e direitos humanos, né? E dentro da lógica dos direitos humanos, eu já comecei a perceber também que existem exclusões, discriminações, incompletudes, incoerências. E comecei a me dedicar, então, à temática animalista, aliando daí a motivação pessoal já com a motivação acadêmica, né? Perfeito, muito bom. Queria só falar para o pessoal que está chegando, para quem não sei se tem familiaridade com lives, é possível fazer comentários e perguntas enviando por um balãozinho que tem embaixo com ponto de interrogação, que é melhor do que escrever ali mesmo nos comentários, porque assim a gente consegue acompanhar e colocar aqui na tela para todo mundo poder ver. Então, quem tiver, pode ser até comentário, não necessariamente uma pergunta, mas quem tiver algum comentário, eu acho que é mais adequado colocar ali para a gente conseguir dialogar melhor, né? Interagir melhor com vocês. Eu nem Bom, comentários aqui, porque eu sou míope, então eu não estou enxergando nada do que estão escrevendo, então, né?
Eu, Eu tô só te eu sou acompanhando. míope e eu tenho astigmatismo também, e meu grau é 6. Então, assim, chega uma hora que é tão alto o grau que eu posso estar com o melhor óculos do mundo. Eu troquei semana passada. E eu não consigo enxergar, menina. Eu não tô vendo os comentários, pra você ter ideia. Eu acho que eu tenho que estar passando no médico que deu alguma coisa. Eu acho que o grau não tá muito certo. Pô, eu vou Mas chega uma hora que um alô você não enxerga. geral, né? Eu vou dar um alô geral para todo mundo que está aqui, que está entrando, porque eu realmente não consigo ler o que está escrito. Não, eu fiquei pensando, eu tenho só 23 anos, eu já tô nesse estado. Imagina quando eu estiver mais velha. Como que eu não vou estar? Acho que eu vou precisar operar. E tem que trabalhar no aprimoramento dos sentidos correlatos, né? Quando a gente tem assim alguma dificuldade, principalmente eu também tenho com a visão, né? A gente aguça outros sentidos. Pior que, não, e pior que se a gente não enxerga, a gente não escuta também. Tem uma questão assim também. É complicado, mas enfim. Sejam todos muito bem-vindos, quem chegou agora, quem está vindo. Agora que a gente vai iniciar no tema mesmo, né? E eu queria que você falasse, Karen, primeiro a definição de cosmopolitismo. E aí a gente vai dialogando, a gente dessa vez não criamos um roteiro, então, pessoal, sinta-se à vontade para interagir com a gente, porque a gente vai conversando com o que vocês forem mandando para a gente. Tá bom? Então, vamos lá, Karen. Tá legal. Na verdade, assim, é muito complicado fazer uma definição bem precisa de cosmopolitismo, né? Eu vou trazer uma abordagem dentro do que eu trabalho e tentar também trazer de uma linguagem bem mais simples, né? Porque nem todo mundo é da área do direito e trabalha na academia ou com a pesquisa científica. Mas, na perspectiva do que eu enxergo, né, o cosmopolitismo, começando, quem sabe, por uma tradução literal bem simples, né? Cosmos seria o universo e polis, de politismo, seria uma cidade, né? Trabalhando uma ideia bem tradicional e singela de cidade do mundo, ou de um espaço universal, de uma seara mundial, né? E dentro desse espaço, então, muito amplo, muito múltiplo, muito plural, com inúmeras entidades vivas, agenciadoras, né, de sentido no mundo, que estão ali para um pleno desenvolvimento de uma teia de vida, é que eu faço um recorte dentro dessa ideia do cosmopolitismo daí mais jurídico, né? Porque existe uma vertente também de um movimento cosmopolita sociológico, filosófico, antropológico, enfim, de uma ideia agarrado na pessoa, né? De uma pessoa que é digna, ela tem que ter esta dignidade respeitada e implementada em qualquer lugar que ela esteja, em qualquer canto do mundo. Claro que o movimento do cosmopolitismo, ele foi criado e direcionado para a pessoa humana, né? Para a pessoa, então, humana, e na vertente do direito agarrado aos direitos humanos. Naquela ideia de que uma pessoa humana não importa a nacionalidade, não importa a crença religiosa, né? Não importa o sexo, não importa o gênero, não importa a idade, não importa nada desses marcadores externos, ela é uma pessoa humana e, portanto, ela não pode ser instrumentalizada, não pode ser objetificada, não pode receber tratamento cruel, degradante, ser vítima de tortura. Ela tem que ter assegurado a ela um mínimo existencial, né? Que lhe torne apta aí a vida, a liberdade, enfim. Existe toda uma concepção aí em torno de uma categoria, então, do humano e, quem sabe, da humanidade, né? Desta ideia de que não importa onde eu esteja, então eu tenho este mínimo digno assegurado. Claro que, trabalhando com esta ideia, então, de que existe uma humanidade, a gente tende, pelo menos, a entender de que a humanidade estaria salvaguardada de inúmeras atrocidades, como crimes contra a humanidade, por exemplo, ou salvaguardada contra algumas políticas ditatoriais terroristas ou de governos totalitários, né? Uma ideia
mais voltada à empatia, à solidariedade, à busca da paz comum, assegurar dos mínimos sociais. Então, seria nesta ideia em torno de uma cosmopolis gigante, em qualquer lugar que eu esteja nela, eu tenho isso para mim. Só que a história mostra, né, que esta própria humanidade, ela não é assim, desse sonho de que todas as pessoas humanas, não importa a cor da pele ou não importa a sua orientação, a sua crença, ela efetivamente tem assegurada para ela a sua dignidade, que é um grande valor, né? Pelo menos em alguns países já do Ocidente e de viés democrático posto de forma absoluta. E esta noção de humanidade, ela se tornou insular. Ela foi, ao longo do tempo, categorizando exclusões. Exclusões que criaram minorias, que criaram pessoas marginalizadas, que criaram invisíveis, né, os ocultos. Por quê? Porque desde que a gente entende, né, o conceito de dignidade nesse padrão mais ocidentalizante, que a gente tem de influência também eurocêntrica, esse padrão sempre esteve agarrado numa métrica, num personagem, numa persona humana, homem, masculino, branco, heterossexual, cristão, burguês, pai de família, etc., né? E a ideia de dignidade, então, estaria atrelada a status social. Apesar de que a gente teve, depois de uma época ali, principalmente quando se tentou trazer os ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, e depois mais adiante vieram os movimentos para consolidar os direitos humanos positivados, de que efetivamente a dignidade seria para qualquer pessoa. Essa dignidade para qualquer pessoa ficou também atrelada a um critério de racionalidade. Então, homens seriam livres, dignos, desde que fossem racionais, né? E isso começou a me incomodar numa certa perspectiva, porque o homem, o humano, né, a pessoa humana ou a humanidade como um todo, ela não sobrevive sozinha no mundo, no universo, no cosmos, né? Ela precisa de outras formas de existência. Ela necessita de uma interligação ontológica, orgânica, inclusive, de alinhamento a outras entidades vivas, notadamente animal. E claro que não por uma questão só ecológica, né? De questão de manutenção de meio ambiente, de sustentabilidade, mas por uma questão de respeito. Porque eu só vou conseguir atrelar este grande valor da dignidade se eu conseguir caminhar, tentar trilhar um mundo de valores comuns a todas estas entidades que agenciam sentido no mundo. Como se fosse uma grande família, em termos de parentesco, de companheirismo, multiespécie. Tá? Não só aquela espécie humana detentora da racionalidade, da consciência, da senciência, de estado mental, ou que tem ferramentas desenvolvidas, habilidades, aptidões, formadora de cultura, como também outras entidades animais que não as humanas, né? Porque o homem também é um animal, que pudessem ser respeitadas nas suas formas de ser, estar e viver no mundo, de acordo com seus laços, né? De parentesco, com as suas potencialidades e habilidades nos seus habitats, com a sua forma de existência que não seja pré-ditada ou pré-condicionada aos padrões humanos. E claro que isso eu estou falando num campo um pouco teórico, né? De marcadores que se possa trazer aí para trabalhar um cosmopolitismo mais integral, um cosmopolitismo de relação. Ou seja, eu existo porque me relaciono com o outro. Eu existo porque eu vejo o outro e permito que o outro me veja. Esse é um problema, porque quando eu falo em relação com o outro, existem esses outros que são os invisíveis que eu disse, né?
os invisíveis, os ocultos, Exatamente. que não conseguem se relacionar comigo por causa desses fatores de discriminação artificial. Então, para tentar trazer o animal para dentro do cosmopolitismo, é preciso trabalhar uma perspectiva de relação. Porque toda a nossa sociedade foi arquitetada e construída, né, como eu falei antes, numa forma de enxergar o animal como este invisível, como esse corpo matável que eu posso instrumentalizar o meu prazer. E isso também foi um dos grandes dilemas nas construções e tentativas de positivação de valores para direitos humanos, porque sempre houve uma bifurcação com povos e culturas diferentes em relação a essa dualidade corpo e alma, né? Se o que vale é o concreto, o terreno, o material, o corpo instrumentalizado, aquele que age, que pensa, ou se é a alma, ou o espírito, ou a existência que pode estar numa roupagem humana ou não humana, numa roupagem americana ou africana, numa roupagem originária, de povos originários, né? Enfim. Então, sempre existiu essas dualidades. Dentro desse sentido, é que eu comecei a trabalhar numa perspectiva animalista, então, né? De tentar entender que o animal, por exemplo, biologicamente ou até no campo da sociologia ou da filosofia, ele é uma entidade viva, né? Com corpo, com, não vou falar alma em termos humanos, mas o que querem trabalhar nesse sentido, né? Com uma perspectiva interna, com uma interioridade, né? Então seria a fisicalidade e a interioridade, e que ele também potencializa suas relações. Ele é um indivíduo e um indivíduo merecedor de dignidade, de respeito, né? Porque ele produz algo, ele agencia algo no planeta, ele agencia algo no cosmos. E essa é a nossa relação de parentesco, né, com os animais para questões de existência, tanto Sim. deles como nós. Né? Uhum. Seria o diferente. Como, por exemplo, tem o homem, a mulher é o outro do homem, né? Sempre a gente parametrizou assim, foi essa métrica. Aí tem o heterossexual e o homossexual é o outro, sempre foi essas métricas assim exclusivas. O animal, ele seria outro do outro, ele estaria sempre mais abaixo, né? Por uma categoria do especismo, por exemplo, que a gente que é uma forma de discriminação, um marcador de discriminação, né? Então, a ideia de um cosmopolitismo não é tentar igualar, né? Não é anular diferenças. É justamente o oposto. É tentar equalizar os diversos. Para tentar liberar uma amarra anestésica, assim, que essa sociedade que a gente vive hoje nos colocou para dormir, como eu digo, né? Hoje a gente vive, principalmente no Ocidente, sobre a ótica de uma ciência cartesiana, racional, antropocêntrica, agarrada no progresso, no capitalismo racista e tal, que acabou colocando a perspectiva do sonho, né, das falas indígenas, a dopamina da modernidade acabou deixando com que a gente não perspectivasse outros imaginários possíveis de existência. Eu não consigo mais sonhar, eu não consigo mais imaginar um porvir que não seja esse que matematicamente calculado por essas opções me deixasse imaginar. E tentando, né, entender até um pouco, porque para construir um pouco dessa identidade animal no cosmopolitismo, eu acho bem importante também trabalhar com questões de neurociência, tentar entender como que o cérebro funciona, justamente porque esse sempre foi um grande marcador aí da divisão homem-animal, né? De que a gente precisa de memória para a gente poder projetar a perspectiva do futuro. E essa memória que a gente tem hoje em torno do animal
é uma memória que nos coloca sempre como o dominante. Sempre como aquele humano ou aquela parte da categoria da humanidade que se acha digna. Né? Sim. Então é tentar ruir com essa fronteira para que eu possa tentar falar em justiça. Sim. Não sei se E, é isso que tu espera que eu não, fale, né? panorama perfeito. Inclusive, eu ia falar justamente isso que o Rafa comentou, dopamina da modernidade. Ótimo, eu achei incrível essa passagem. Teve uma hora que você estava comentando, tem duas coisas que eu queria falar. Teve uma hora que você falou a respeito da alma e do corpo, né? Eu não sei qual é o ponto de vista jurídico, mas dentro do campo da veterinária, a gente teve um pioneirismo muito forte com a doutora Irvênia Prada, Uhum. que final da década de 80, ela publicou um artigo científico pela universidade, ela já era professora, perguntando assim, os animais têm alma? E nesse artigo, que ficou um artigo assim, muito polêmico lá dentro da própria faculdade, ela destrincha esse conceito tirando qualquer tipo de religiosidade. Ela coloca que a mente, né, ela seria essa detentora de uma personalidade, de uma racionalidade, de uma inteligência, além de um instinto automático e mecânico. Então, portanto, do ponto de vista da ciência, e ela é neuroanatomista, né, aposentada, mas na época estava atuante, o próprio funcionamento do cérebro, da mente, já é algo que está além do órgão encéfalo, do órgão cérebro, e de todas as suas funções, porque a mente é algo à parte. Então, a partir disso, a mente, do ponto de vista científico, ela seria uma alma. Mas eu não sei com relação ao direito. Então, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. E a segunda, porque você falou de interioridade, né? Então, eu só queria perguntar isso. E a segunda é que você também falou em termos de racionalidade. Tipo, antes de falar dos animais, você tinha comentado que o ser tinha que ser racional para interagir ali. Não que tinha que ser, mas ter um ser racional que interage e cria relações. O direito, você, na sua perspectiva, você acha que ele acha que os animais seriam irracionais, seres irracionais, e, portanto, seria uma forma de exclusão e de especismo, né, do cosmopolitismo tradicional, talvez, não sei. Tá, vamos por parte, né? Lembra que eu te disse no início da conversa que para mim construir o direito eu preciso de transversalidade com outras ciências, né? Então, eu preciso de conhecimento da veterinária, da sociologia, da biologia, da filosofia, da antropologia, da química, da física, etc. Uhum. Então, muitas vezes, quem determina padrões e conceitos não é o direito, são outras ciências. Como que o direito vai definir, né, o que é um estado mental? Como que o direito vai Sim. definir o que é consciência, o que é racionalidade, o que é pessoa? Né? Como o direito vai fazer isso? E se ele fizer, ele vai Uhum. fazer de uma forma abstrata, de uma forma geral. Então, essa questão, por exemplo, do corpo e alma, né, que eu falei que você mencionou aí, é, Uhum. é uma teoria, digamos assim, né, que eu li na antropologia, principalmente nas obras do antropólogo francês chamado Philippe Descola. Ele esteve, inclusive, na Amazônia um tempo, estudando a cultura indígena, né? Porque a relação dos índios, dos povos originários com a natureza e com os animais é completamente diferente da nossa. E Sim. ele até tem uma obra escrita, Antropologia da Natureza, onde ele parametriza, né, esses critérios de físico, que seria o externo, o exterior, o corpo, e o interno, né, que seria a alma, o espírito, enfim. Por quê? Se eu estou numa relação e eu estou com o outro, né, o que é comum para mim, o que é o meu totem de existência ou a minha visão de mundo, eu tendo a replicar no outro, né? Ou entendê-lo pela Sim. minha visão, certo? Uhum. Então ele entendeu que se eu me relaciono com o animal ou me relaciono por critérios físicos, de fisicalidade corporal, ou por critérios de interioridade, de alma.
né? Sim. E ele modelou 4 vertentes em relação a essa perspectiva do ponto de vista originário, indígena, para com o animal, ou da perspectiva nossa, né? Ocidental, branca, para com o animal. Sim. Inclusive, isso é muito interessante, porque na época do genocídio das Américas, né? 1492 é o ano marcador ali, de quando os europeus aportaram aqui. A primeira pergunta Sim. que os europeus se fizeram em relação a esses povos originários era se eles tinham alma, né? E, em contrapartida, os originários se perguntaram se os europeus tinham corpo, porque eles eram tão branquinhos e tão fantasmagóricos que eles poderiam ser algo divino, né? E os europeus, em contrapartida, acharam eles tão, olha a palavra, selvagens, né? Não eram, olha o critério de civilização, o conceito de civilização que existia. Porque eles não poderiam ter alma, eles eram bárbaros, né? Principalmente porque tinham crenças e costumes diferentes, não só religiosos, mas formas de viver, de se relacionar, inclusive com as mulheres, né, das tribos, com os animais, com a natureza. Então, e a gente é herdeiro dessa perspectiva eurocêntrica, ocidentalocêntrica, imperialista, colonialista. A gente é herdeiro disso. Nós somos herdeiros dessa história e temos que, como eu disse, entender e tentar perspectivar outras formas de relação. Então, enxergar aquilo que é o corpo, que eu posso aprisionar, matar, instrumentalizar, né? Oprimir, é diferente do que eu posso interiorizar ou perspectivar pela existência etérea ou de alma, de espírito, né? De concepção imaterial que utiliza o corpo só como veículo. No direito, não há nada dito sobre a alma, né? Ou sobre o corpo há disposições, claro, por causa de questões de integridade física ou outros problemas de ordem jurídica, né? O mais próximo que talvez se chegue em relação à alma no direito seria a integridade psíquica. Agora, até por questões mentais também, né? Ou de integridade psíquica por questões de, vai falar emoção, sensação, sentimento, enfim. Mas o que mais importa para o mundo jurídico não é esta perspectiva da alma, né? Então, o que importa, principalmente falando em direitos humanos, é a pessoa humana. E aí, se a gente vai puxar uma matriz espiritual, né? Uma matriz metafísica, uma matriz filosófica, até se pode trabalhar isso. Então, é óbvio que é necessário utilizar dessa definição, né, que tu trouxe da doutora Irvênia, ou de outras definições, outras áreas do saber, para tentar construir no mundo do direito algo que seja mínimo comum para todas essas existências dignas. Né? É óbvio que não é uma tarefa fácil. E existem outros critérios para tentar atribuir isso. Em relação à questão da racionalidade que tu falou, né? É porque, como a gente é herdeiro desse sistema de extrativismo, né? De colonialidade, de acumulação e de enriquecimento, calcado daí num princípio jurídico de apropriação, porque a propriedade sempre foi o totem do direito, né? Principalmente a propriedade privada. Como a gente é herdeiro dessa situação, a gente já tem aí uma crise civilizatória. Então, a gente já tem uma crise de civilização da humanidade a partir dessa situação. E esta crise hoje, no mundo de hoje, ela vem denunciando e dilacerando aos quatro ventos, tirando a cortina, né, por trás das cortinas, alguns mitos. E um deles é o mito da racionalidade, né? De uma razão, em primeiro lugar, de que a natureza é inesgotável. Aquele mito de que eu posso usar e abusar dos recursos naturais, animais, vegetais, porque tudo é abundante. Né? E como o homem seria, teoricamente, né,
uma pessoa portadora desta racionalidade por critérios de autonomia, né? De manifestação de vontade, Opa, você travou um pouquinho, questão calma. da narrativa, da carga discursiva, da interpretação, da hermenêutica e tal, né? A gente começou a perceber de que... Peraí, cara, Oi, desculpa, você travou muito. Você pode voltar na parte que você estava falando de demonstrar vontade? tá, deixa eu ver aonde eu parei, né? Eu tava falando que por conta... É porque tá chovendo, tá meio instável aqui a conexão. Ah, tá. Como a gente é herdeiro, né, dessa ideia de acumulação que eu falei, de um vínculo de que o homem é proprietário e dono de tudo que não for humano, né? Esse mito da racionalidade demonstra a ideia de uma razão de que a natureza seria inesgotável, que os recursos seriam inesgotáveis, os animais, tudo que está ao nosso entorno, que não seja humano, nos pertence, né? E eu, então, dono desta razão, por ter esta autonomia, esta forma de expressão de vontade, e que depois, como eu disse, por questões de linguagem, né, que houve uma virada ali de que a existência estaria também agarrada e predisposta à narrativa, analítica e de interpretação daquilo que eu quero falar, daquilo que eu quero me impor e hermenêutica de tudo na volta, Sim. é que a gente começou a ver que essa ideia de apropriação, de dominação, de acumulação, de conquista, ela é falsa, porque não existe estoque para repor aquilo que está acumulado, né? E que foi acumulado pelo homem, né? Aquele que acumulou em detrimento da natureza. Então, essa ideia de Sim. razão, racionalidade, de agarramento a uma ciência, a um sistema geológico que a Terra pode nos suportar por petróleo, gás, carvão e etc., né? Ela acabou ruindo. Então, não Uhum. é racionalidade no sentido do raciocínio, da inteligência lógica, cartesiana, matemática, que muitos fazem o contraponto com a ciência, por exemplo. Ah, ou eu sou razão ou eu sou emoção, né? Ou eu raciocínio, ou sim, ou eu tenho as duas coisas e o outro não tem. Eu encaro a Uhum. questão desse racionalismo, dessa racionalidade, por essa ótica, né, de pré-origem de uma ideia de apropriação daquilo que não é meu. Entende? Por esse critério de Entendo. apropriação. Então, isso acaba também trazendo um outro mito à tona, de que o homem é uma máquina que domina, uma máquina que acumula riqueza infinita, né? Ele está aprisionado nessa ideia. Tanto é que a gente tem hoje as questões de inteligência artificial, do homem se tornar um ciborgue, né? Dele poder perpetuar Sim. a sua existência para outras inteligências. E essa própria ideia mesmo da inteligência artificial que também casa com a ideia da emancipação animal. Ou seja, não é então a racionalidade humana, o corpo humano que importa. O que importa é eu perpetuar aquilo, né, que está dentro de mim. Entende? Nesse sentido, Uhum. falar da racionalidade do corpo e da alma. Certo. E dentro de tudo isso que você está falando, eu fiquei pensando em exemplos que talvez você poderia dar de práticas, né? Como o direito, assim, poderia ajudar, por exemplo, a questão do agronegócio no Brasil, né? Da pecuária, dessa instrumentalização do animal não humano, visando uma alimentação que tem como base uma economia, que tem como base uma cultura. O que você acha que poderia contribuir nesse sentido das relações de exploração que nós mantemos com animais não humanos? Bom, em primeiro lugar, né, essa questão do agronegócio, a gente chama de ator da mundialização, é uma força potente, né, é uma entidade muito poderosa, calcada nessa ideia da Uhum. acumulação, nessa ideia da exploração, perpetuando nessa tradição, que é bem difícil de combater, inclusive na seara jurídica, até porque lei não é garantia de nada no mundo, né? Não adianta ter uma lei e as Ainda pessoas não mais no terem Brasil. ciência,
né, do que aquilo vem por trás ou de como que tem que resolver a situação. Agora, no campo do direito, para tentar, né, trazer essa dignidade animal, como eu falei, para essa ideia de um cosmos mais completo, de que outras pessoas que não a humana possam ter também direitos assegurados, é necessário passar por uma ideia, pelo menos de consciência coletiva, né, de reeducação de imaginário coletivo, de que o animal ele está ao nosso lado. Ele não está nem acima nem abaixo, mas ele está ao nosso lado. E que se a gente não entender isso e continuar com essa técnica de exploração, seja para o agronegócio ou para qualquer outra indústria, a própria ideia de humanidade ela vai desaparecer, quiçá a espécie. Vamos pegar, por exemplo, essa questão agora da pandemia. Tá? O vírus SARS-CoV-2, né, coronavírus e com suas variantes, que gerou a doença da Covid-19, que é uma doença, eu pelo menos tenho certeza que é de origem da exploração animal, né, veio denunciando essa crise agropecuária. Por quê? Tem um biólogo evolucionista norte-americano, acho que é o Robert Wallace, se eu não me engano, ele tem um livro que se chama Grandes Fazendas Produzem Grandes Gripes. Ou seja, você tem um planeta, uma Terra, né? Eu estou entendendo o cosmos como o planeta Terra, não estou entendendo o cosmos como a Via Láctea toda, né? Agora já tem gente aí querendo guardar o seu lugarzinho na corrida espacial, inclusive para Marte. Dentro da nossa existência do planeta Terra, tá? A gente tem áreas demarcadas, certo? Inclusive de formas geográficas, climáticas, enfim, políticas, etc. Mas em relação a essa questão, por exemplo, da nossa planície terrena, a gente tem florestas, a gente tem savanas, a gente tem cerrados, né? A gente tem florestas tropicais, equatorianas, a gente tem rios, mares, lagos, etc. Se começar a devastar estas áreas, principalmente de preservação permanente, ou áreas densas, aonde vivem outros organismos que não são humanos, que a gente chama de agentes patógenos, né? Como vírus, bactérias, fungos, micro-organismos que de repente podem fazer mal ao homem e a outros animais. Se a gente começar a devastar essas áreas para produzir pasto, né? Ou para plantar, para alimentar animais de produção, esses hospedeiros microbiológicos eles vão ter que migrar, eles vão sair dali, né? E vão ter que se agregar em outros lugares, em outros territórios de existência. Então, uma das formas de perpetuação dessa atrocidade, de desrespeito à dignidade animal e à dignidade humana, é esta virulência, olha o nome, né? Vírus. E por isso a velocidade com que o agronegócio dilapida a nossa existência. Porque ele está dilapidando a nossa existência humana, a existência animal e a existência terrena. Porque está desequilibrando todas essas formas parentais, parceiras de convivência harmônica. O humano tem que conviver de forma harmônica com o animal no cosmos. Uma questão de respeito à viabilidade e capacidade de florescimento de cada indivíduo vivo, animal, humano ou não humano, nas suas formas de estar no mundo. Sim. Né? Então, começar cada vez mais a acabar com estas áreas todas, onde esses agentes foram criados para estar, eles vão ir para outro lugar. É da mesma maneira como nós arquitetamos a nossa construção urbana para com os animais nas cidades. Cada vez mais se invade os habitats. Quanto mais eles vão vir para o nosso habitat. É uma coisa óbvia, né? É uma lei da física. Nenhum corpo está com o outro no mesmo lugar, ao mesmo tempo sobreposto. Eu vou colidir. E nessas colisões existenciais é que o humano sempre continua, então, querendo explorar essa dominância sobre o animal. Desenvolvendo técnicas, mecanismos, ferramentas, habilidades, poderio armado, né? Para continuar satisfazendo seus interesses.
É mais ou menos como se a gente estivesse naquela linha abissal que o Boaventura fala, né? No Boaventura de Souza Santos fala um pensamento abissal. O pensamento abissal é aquele que desnuda o fato de que a nossa sociedade, a humanidade, ela não pode ser toda humana de acordo com ideias dominantes. Porque existem sub-humanidades na própria humanidade. Existe a zona do não ser, ou seja, que são as pessoas rejeitadas, são os corpos sexualizados, animalizados, oprimidos, né, maltratados, e que a gente vê dentro da própria categoria. Então, se eu puder, né, tentar imaginar de que para a nossa própria existência, né, o animal também precisa de certos direitos fundamentais e por isso o cosmopolitismo dos direitos humanos, ele tem que ter um reverso para os direitos animais, como os direitos humanos e direitos animais nesse patamar fossem um espelho do outro, né? É que eu posso tentar pensar em fazer política pública, lei, que o direito pode tentar agir, que os juízes podem tentar justificar, argumentar suas decisões, né, por esse critério, para tentar então organizar esse caminho de um destino comum, digamos assim, mas não comum porque somos todos iguais, né? Mas comum porque somos reconhecidos, temos reconhecimento. Essa questão de empatia, reconhecimento, pertencimento, isso é muito comum ao cosmopolitismo, né? Trabalhar essa ideia nesse sentido. E é dessa ideia que eu parto, então, né? De que a gente precisa se identificar pelas nossas ausências. E aí, se for o caso, então, como diz a Ana Tsing, emergir das ruínas. E sempre vai haver, dentro dessas ideias de tentativa de universalizar ou de se tornar universável algo que seja comum a todos, eu sempre vou ter alguns choques, digamos assim, né? Porque, em primeiro lugar, aonde que eu vou descobrir essas ausências? Né? Aonde que eu vou descobrir os problemas de alienação por individualismo, de rachadura de conhecimento hegemônico, de tentar entender que o animal também é uma pessoa natural, que tem as suas liberdades, que tem que ser respeitadas? Eu tenho que partir do concreto. Para partir do concreto, eu preciso de uma cosmopolítica, né? De uma técnica de interação, de intraação de entidades que possam coexistir. Nada melhor que isso do que técnicas de empirismo, de observação, né? Inclusive de técnicas comportamentais, de diálogos que possam ser fomentados e construídos através das diferenças, dar espaços para que todos estes entes possam ser representados. Né? É uma ideia de alimentar a vida, de fazer florescer uma capacidade que está subjugada. Né? Então, isso é um símbolo importante, eu penso. Essa ideia de que a gente precisa chamar o cosmos, todas as entidades do cosmos que estão vivas. Né? E aí, entidade eu posso chamar de qualquer jeito. Um ser, um indivíduo, um deus, um animal, uma floresta, sei lá, um espírito, né? Entidade eu posso chamar de qualquer jeito. Essas entidades que povoam o cosmos, elas têm que serem consideradas, elas precisam ser pensadas. Essa exigência que o cosmos nos faz é uma transcendência que ele nos traz nesse sentido. Porque hoje, então, a nossa racionalidade, né? A nossa razão de existência foi corrompida por todas essas técnicas ultrapassadas de exploração, conquista, dominação, de acumulação, de rendimento, né? Sim. E aí não tem mais como falar de que o nosso mundo tem que ser antropocêntrico ou que o nosso mundo tem que ser só calcado na figura do homem, que os direitos têm que serem só para o homem, porque o direito é uma ciência humana, né? Então ele foi criado do homem para o homem. Como que eu vou perspectivar E não é porque uma coisa
Não é porque uma Todo coisa sempre existiu que a gente não pode questioná-la, né? Que é o que você está falando aqui, que não é, o futuro não tem que ser antropocêntrico, o futuro não tem que ser machista, misógino, enfim, homofóbico, qualquer outra opressão. Tudo é possível de questionar, né, Karen? E eu tô com uma questão aqui do Rafa. Podemos fazer essa pergunta? claro, Ó, claro. quais suas perspectivas de futuro? Teremos tempo suficiente para uma cosmopolítica? Pergunta do Rafael. Vou deixar na tela, eu acho. Nós já temos, nós já temos cosmopolítica, né? A questão é que, às vezes, a ideia teórica de cosmopolítica as pessoas não enxergam, às vezes, na prática. Eu vi que tu tem uma pessoa ali, um cachorro, né? Tá atrás de ti, Nath. Sim. É, né? Não quer Tu tá participar? coabitando Tá esse dormindo. espaço, tá? Qual que é o Oi? nome dele? Desculpa, Qual que é o cortou. nome dele? É Qual que é dela, o nome? é a Jade. É a Jade, tá? A Jade, então, é uma pessoa não humana que tá coabitando contigo. Isso não. Sim. Vem cá, filha. Quer participar? Tá preguiçosa? Vou pegar ela pra gente. Ih, cara, eu amo. Por que fica escondida na cama? Ó, A cara do sono. então, só o fato de vocês estarem dividindo espaço e se tu tá respeitando o espaço dela, as necessidades dela e enxergando ela como ela tem que ser enxergada ou vista, sem humanizar o animal, tu já tá fazendo uma cosmopolítica nesse sentido, né? Bacana. A cosmopolítica, ela vem da ideia de que, claro, estou falando aqui numa situação local, né? A tua situação local individual. Se a gente for trazer isso para um cosmos largo, para fazer cosmopolítica, digamos, global ou universal, eu vou precisar de vários atores envolvidos. Eu vou precisar de estados soberanos, eu vou precisar de organismos internacionais, eu vou precisar da sociedade civil, de empresas transnacionais, e esse é o grande problema, né? Então, eu vou precisar de vários atores para implementar. Mas eu posso começar do local e do local ir para o regional, do regional para o global, né? Para começar a agenciar mudanças. Então, em relação à nossa perspectiva animalista e de respeito ao animal como indivíduo e como pessoa, já existem várias políticas em ação. Só o fato de existir, por exemplo, conselhos animalistas em municípios discutindo política pública voltada a animais é uma forma de interação, de intração política, né? Ou o fato de trazer, às vezes, uma educação animalista para as escolas, ou, às vezes, o fato de eu conseguir trazer, por exemplo, um respeito àquele animal, não domesticar um animal selvagem, por exemplo, né? Tem pessoas que querem domesticar um animal selvagem, um animal exótico. Sim, Então, complicado. existem várias formas de fazer a cosmopolítica, porque a cosmopolítica é isso, né? É eu usar, porque político é uma coisa, política é outra. É Então, verdade. se eu entender que tudo na minha vida é uma forma de política, uma forma de fazer agenciar a verdade, né? Ou de construir verdades que possam coexistir, de ação e interação, de ação e reação, eu consigo fazer então com que eu possa trabalhar nessa perspectiva. Porque na perspectiva mais teórica, claro, vou ter, né, alguns marcadores. Mas trazendo para a prática, então eu posso exemplificar com isso com esse teu exemplo aí. Uhum. Muito bacana. Eu tô com um pequeno problema que eu não tô conseguindo tirar a dúvida do Rafa. E aí eu não sei se o pessoal tá comentando mais alguma coisa. Mas eu ia te fazer. Opa, calma. Ela é muito estabanada, tem que ter um cuidado para descer ela no chão, senão ela se joga. Eu ia te fazer, tô com uma pergunta para te fazer, mas aí eu já não sei. Bom, eu vou. Você pode responder da sua maneira, não sei se você domina esse campo. Mas eu Tá? me lembrei da questão dos direitos da natureza e do bem viver.
a questão da cultura dos povos originários. E o quanto alguns países aqui da América Latina já têm isso inserido, pelo menos de forma teórica, né? Na sua legislação, enfim, na sua constituição, mas na prática as coisas acabam ainda sendo de uma forma utilitarista. Então, você acha que dentro dessa questão do Rafa é possível você ver uma perspectiva futura em que o bem viver, os direitos da natureza e o cosmopolitismo podem conversar juntos e trazer um direcionamento para a gente talvez solucionar um sistema que está falido, né? Que é o capitalismo burguês, heteronormativo, enfim, tudo isso que a gente tem conversado aqui? Dentro da ideia de cosmopolitismo, todas as culturas são bem-vindas, né? Óbvio. E tem que ser respeitadas. Claro, a gente tem um problema de cair no relativismo cultural aí. Mas a ideia Sim, do bem viver, do Pachamama, dos Macansai, né, que são essas ideologias ali dos povos originários andinos também, que está positivado na Constituição do Equador, uhum. do meu ponto de vista, uma das saídas. Uma das saídas Hum, imagináveis possíveis. Né? sim. E é óbvio que é muito difícil, pelo menos no Brasil, né? Onde a gente tem uma total cultura de dizimação da população indígena. Basta ver esse problema agora que está aí rolando com o marco temporal, né? Em relação à demarcação das É. terras indígenas. É muito Sim. difícil fazer com que esta vertente, esta filosofia de vida, essa perspectiva de existência, ela possa tomar um local de destaque. Pelo menos aqui, acho que no Uhum. Brasil, isso é bem complicado. Mas já existe em outros países essa discussão, né, que está acontecendo em torno desta forma de enxergar as relações múltiplas que o mundo nos traz. E sim, eu acho que é um dos caminhos, né? Um dos caminhos, porque a Uhum. cosmovisão ameríndia, ela é uma cosmovisão que te tenta, pelo menos, tirar da utopia. Né? A utopia é aquilo que te implantam na mente de que tu quer algo que nunca pode ser alcançado. E essa é a utopia Uhum. que a gente vive no nosso cosmos hoje. Né? A utopia humanista é essa. A gente está sempre correndo atrás de algo que não pode ser alcançado. Então, Sim. para tentar frear um pouco e desacelerar toda essa nossa loucura, essa urgência, essa emergência, com todos os desastres e crises que a mundialização vem apresentando, pode-se tentar, quem sabe, né, viver o belo, como dizia, o bem viver. Então, tentar não é trazer filosofia hedonista, nem praticar a arte dos antigos lá cínicos e estoicos, né, de desapego a convenções sociais, não. Mas tentar reorganizar esses outros imaginários, para que a perspectiva de multiespécie ou de várias espécies, de pluralidade de espécies, convivam, né? Uhum. Passem por essa teia da vida. Para tentar, pelo menos, organizar um pouco dessa, ou de quebrar essa herança aí dual, binária, né? Daquilo que é bom, que é ruim, daquilo que é matável, que não é matável, daquilo que é preto, que é branco, né? Tentar quebrar isso aí, essas categorias Trazer duais. dignidade, né? Para a vida em Exato, si, para a vida de qualquer então, forma. e acho que uma das formas mais cruéis de demonstrar indignidade de o quanto ainda Uhum. o humano, né, ele se sente acima do animal não humano, é quando a gente experimenta na pele essas grandes crises, né, como a pandemia nos mostrou. Sim. Então, a gente experimentando na pele aquela ideia de que eu tenho que me salvar a qualquer custo, de que eu me coloco na Uhum. zona do morrer, eu acho que é uma boa oportunidade para repensar, né? Quantas pessoas eu ouvi Sim. escutar? Nossa, eu não quero ficar preso nunca, porque ficar trancafiado dentro de casa é horrível. Imagina um animal que está trancafiado no Uhum. zoológico, que está trancafiado numa jaula de laboratório, né? Que está trancafiado num curral. Entende?
Então, quando a Perfeito, gente começa, perfeito. essa é a ideia de ver o outro, tentar Se entender, colocar. permitir que o outro te enxergue, né? E tentar colocar o respeito. Então, dentro dessa ideia. Agora, no mundo do direito, para implementar um cosmopolitismo, eu acho que tem que começar, infelizmente ou felizmente, pelo Poder Judiciário. Que seria Uhum. através de decisões, né? Que cortes constitucionais de vários países possam ir proferindo em torno dessa questão e começar a tentar estabelecer uma linha de costura aí, um elo de ligação, um precedente, né? Para que a gente possa tentar Sim. ir acomodando no ideário já mais global a ideia de que o animal, então, é uma pessoa, né, não humana digna e que, portanto, ele tem que estar, quem sabe, nas letras das constituições de todos os países como uma pessoa portadora de direitos fundamentais, né, e de outras liberdades. Nossa, você me deu um gancho aqui que eu lembrei que há uns 2 meses atrás a gente recebeu a doutora Valesca Cardoso e ela conversou com o Rafa a respeito E, dessa questão do animal como uma pessoa, né? Uma pessoa jurídica, sim, uma pessoa, enfim, maravilhosa, ela é incrível. E, Karen, tem uma eu e a questãozinha aqui Valesca que eu, partilhamos eu dessa liguei no mesma meu. ideia até Pode falar. um Ih, deu uma curso, travadinha, Karen. acho que travou para Oi. mim. Você Escutando? pode voltar? O que você estava Tá. falando da Valesca. Assim, eu e a Valesca partilhamos dessa mesma ideia, né, do animal como pessoa natural, não humana. E, inclusive, até a gente deu um curso juntas sobre a natureza jurídica do animal, onde a gente explorou essa ideia, né, de que o animal é uma pessoa. E a Valesca é fantástica, maravilhosa, né? Tenho muito orgulho de Uhum, trabalhar com ela. A gente está junto em várias parcerias muito aí. bom, E sim. a ideia que ela trouxe para vocês é exatamente o que eu penso, né? Em relação à Uhum, questão do animal como pessoa. Então, perfeito. dentro da ideia do cosmopolitismo, eu tenho que agregar outras situações para trabalhar o animal como pessoa, né? Entender a Sim. polis, quem sabe não a cosmopolis, ou vamos usar a ideia do Sudonos lá, do Kimlicka, da zoopolis, né? Ah, que bacana. Então, talvez isso seja E, o cara, cosmopolitismo também. a gente tá com. Opa! A gente tá com o nosso tempo já estourando, mas surgiu uma questão. Então, eu peço para você responder assim, bem breve, e aí já fazer suas considerações finais para a gente encerrar, Tá infelizmente. bem. Eu não sei quem é a pessoa, porque eu acho que não é um perfil pessoal. Mas pergunto assim: como o ser humano nascido na utopia da modernidade iniciará sua libertação individual na prática? É uma boa pergunta. Tá. Voltado Quer que eu para o repita? humano, né? Daí não. A pergunta é para o ser humano. Como um ser humano Sim, nascido na utopia da modernidade iniciará sua libertação individual na prática? tá. Travou. Oi, oi. Voltou? Ah, tá. Não, Voltou. mas é Eu só vou começar até do comecinho mesmo. carregar o celular, porque eu acho que ele vai cair a bateria. Ah, tá bom. Bom, deu? Tá me escutando, Nath? Peraí que você tá travada ainda. Tô te ouvindo picotado, mas a imagem tá borrada, assim. Aí, Tá agora me foi. escutando? Tá me escutando agora? Agora sim. Agora sim. Acho que oscilou aqui. Isso. Até peço desculpa pela internet, mas é que hoje está complicado. Imagina. Enfim, eu não entendo o ser nascido na modernidade, né? Eu acho que a modernidade ela reorganizou a nossa visão de mundo,
né? Nossa, eu entendo pelo menos a modernidade a partir daquele ano ali, né, de 1492, que eu falei ali, da época da expansão da Europa por tentar dominar o mundo, depois nada com as ideias do iluminismo, renascentismo e tal. E da Travou de novo. então, é o padrão do racional, né, do indivíduo que tenta se focar mesmo e se afirmar independente da sua classe social, porque houve várias mudanças aí no decorrer do avançar da humanidade, para que na prática, né, a pessoa tente se libertar dessas amarras. Em primeiro lugar, ela tem que trabalhar o interno, que seria a questão da empatia. Trocar a ideia do egocentrismo ou do egocídio, que levou a humanidade às 3 grandes crises de hoje, que é a globalização econômica desenfreada, os terrorismos totalitários, planetários, ditatoriais e os desastres ambientais. São as 3 crises mundiais que tem que enfrentar. E isso aconteceu a partir desta ideia, né, de egocentrismo, de individualismo exacerbado. Se é isso que a pessoa está perguntando. E, em relação à prática, então, começando pelo campo pessoal da empatia, perpassa depois por questões, às vezes, de movimentação e ativismo social, por participação política, né? Fiscalização de espaços democráticos, tentar cobrar, às vezes, de parlamentares eleitos projetos de lei efetivo. E depois aquela velha máxima, né? Então, não faça o que não gostaria que fizesse para você. Mais ou menos nesse sentido. Maravilha. Não sei se eu respondi. Muito agradecida. Não, eu acho que está perfeito. E para a gente se encaminhar para o final, uns 2 minutinhos para você fazer suas considerações finais e a gente encerrar, Karen. Bom, eu só tenho a agradecer, né, pelo espaço. Eu espero que tenha... Oi? Não, é porque está um pouquinho atrasado. Tá. Mas pode seguir. Eu só tenho a agradecer, né? Quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Super abraço para o Rafael, né? Que agenciou e conseguiu organizar essa nossa live hoje. E dizer assim que espero que eu tenha tentado passar algo, tentei passar de uma forma bem mais singela, né? Não tão técnica, para que todo mundo pudesse compreender. E dizer que para mim, todos os ciclos vivos da natureza fazem parte da construção da teoria de humanidade. Não é só a pessoa humana que faz parte dessa teoria, né? A própria categoria de humanidade, ela é uma subcategoria da animalidade, porque o homem está dentro do reino animal. Então, para que a gente tente driblar essa crise de limite de vínculo, né, para parafrasear o François Host, que eu gosto muito, a gente tem que se relacionar, fazer um cosmopolitismo de relação, ou seja, me relacionar com o outro através deste olhar, desta lente de que o outro, ele é meu companheiro, ele é meu parente nesse mundo, né? Ele não é algo ou alguém que eu possa dominar, explorar, achatar, achincalhar, né? Coisificar, instrumentalizar, seja ele humano ou não humano. Essa é a ideia. E super beijo para vocês. Oi? Um super beijo para vocês. Ah, pode deixar. E a Jade também tá mandando um beijinho. Tadinha. Aqui, e um beijo para a Jade também. A Jade, eu nem falei para você, né? O povo aqui já sabe, mas a Jade, ela foi resgatada e tá com a gente há um mês, mais ou menos.
E tá se ressignificando a palavra amor com a gente, né? Para não sofrer mais, não ter aquela imagem de um ser humano opressor, que maltrata, que machuca, que dói, mas que tem capacidade de amar, de se doar, né? E isso era um sonho que eu tinha há muito tempo, né? Poder adotar um ser, adotar um amigo, adotar um filhinho, adotar alguém que vai haver essa troca, essa relação bonita. E eu acho que isso é o grande resumo do que a gente trouxe aqui, né, para todos. Então, muito obrigada, Karen, pela tua presença maravilhosa, por todas as suas palavras, pelo seu conhecimento, por ter compartilhado isso com a gente. E tomara que surjam outras oportunidades. Se vocês quiserem sugerir, né, outros temas para a gente abordar aqui, que você tem conhecimento, vai ser um prazer. Tá bom? Uma Eu que ótima noite para agradeço. você. Ah, Boa pra noite, vocês uma ótima também. noite a todo Super mundo, uma abraço. ótima semana. Super abraço. E a gente se vê, Beijo. pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Peraí. Igualmente. Acho que eu tô conseguindo encerrar. Beijo. Eu tô com algum problema que eu não tô conseguindo encerrar. Peraí. Travou tudo, gente. Ai, meu Deus. Vocês ainda estão me vendo? Eu não